Fala galera do online, sou o professor Ivan Lucas e vamos começar a estudar a partir desse bloco sobre os contratos administrativos de acordo com a lei 8666/93. Então, nosso estudo hoje, vamos aqui na tela, gente, contratos administrativos. Gente, é lógico que a gente sabe que antes de assinar o contrato, a regra é que é feita uma licitação. Regra que é feita uma licitação para depois assinar os contratos administrativos. Então, em primeiro lugar, a administração pública realiza uma licitação, procedimento licitatório, para escolher a melhor proposta e aí assinar esse contrato administrativo. Gente, qual seria o conceito de contrato administrativo? Eu queria que você anotasse aí na sua tela, pode ser, gente? O conceito de contrato administrativo. Coloca assim, gente, é um acordo, pode vir aqui em mim, é um acordo de vontades, em que o Estado, atuando em supremacia, firma com o particular, vai anotando aí, para o desempenho de atividades de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria administração. Galera, o contrato administrativo é esse. Esse o quê? Esse acordo de vontades, firmado de um lado o Estado, de um lado um particular, um acordo de vontades, em que o Estado vai atuar em supremacia para o desempenho de atividades de interesse público nas condições estabelecidas pela própria administração. O Estado ele atua tanto em supremacia nos contratos administrativos que é a própria administração que vai estabelecer o quê? Estabelecer as normas desse contrato, as regras dessa contratação. Eu gosto muito desse desenho, vamos aqui agora na tela. Gente, o desenhozinho é esse aqui, ó. Vou até mudar aqui a cor da caneta, eu gosto muito desse desenho aqui. O contrato é isso aqui, de um lado eu tenho o Estado, do outro lado eu tenho um particular. Então, de um lado eu tenho o Estado, do outro lado eu tenho um particular. Entre eles, gente, entre o Estado e o particular, existe um acordo de vontade. Sim, gente, ninguém é obrigado a assinar um contrato. Há um acordo de vontades entre o Estado e o particular. E esse acordo de vontades, existem interesses opostos. Sim, os interesses aqui, gente, são opostos, não são idênticos. Eu tenho de um lado um particular, que tem o seu interesse particular, e do outro lado o Estado. Então vejam que é um acordo de vontade para o desempenho, para a busca de interesses opostos. De um lado um particular, que tem o seu interesse particular. De um lado um particular, que tem o seu interesse particular. E do outro lado o Estado, que busca o interesse público. Do outro lado o Estado, que busca o interesse público. Mas como um precisa do outro, por isso que eles se unem por meio desse contrato. Gente, é interessante a gente ver que o Estado, como ele busca o interesse público, a Lei 8666 permite ao Estado, nesse contrato, atuar em supremacia. A Lei 8666, pelo fato do Estado, nesse contrato administrativo, buscar o interesse público, permite a sua atuação em supremacia. Mas essa supremacia, gente, não é absoluta, é uma supremacia mais respeitando os direitos de quem, gente? Do particular,
que é o contratado, respeitando os direitos do particular, que é o contratado. Vejam então que aqui nós temos o que, galera? Aqui nós temos tudo que a gente precisa saber sobre o conceito de contrato administrativo. O que é um contrato administrativo? É um acordo de vontades, em que o Estado firma com o particular para o desempenho de atividades de interesse público. E nesse acordo de vontade, o Estado atua em supremacia, mas respeitando certos direitos do particular, porque senão o particular sequer iria contratar com quem, gente? O particular sequer iria contratar com o Estado. Então, na verdade, o nosso estudo aqui de contratos administrativos, quando a gente fala, vamos estudar os contratos administrativos, vamos estudar o quê? Vamos estudar as hipóteses em que o Estado vai poder agir em supremacia, as hipóteses em que o Estado vai poder agir em supremacia, e quais seriam os limites dessa supremacia, até onde o Estado pode ir nessa supremacia. Esse é o conceito. Gente, a lei, voltando aqui, a lei no artigo 2º, parágrafo único, traz o seu conceito, a lei 8666. Ele diz assim, para os fins desta lei, considera-se contrato o quê, gente? Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Pronto! Aqui nós temos o que a lei, no seu artigo 2º, parágrafo único, define o que seria o contrato administrativo. É importante porque às vezes a banca vai pegar a literalidade do artigo e vai jogar na prova. Então é importante a gente também conhecer a literalidade do artigo. Continuando, vamos aqui? Há uma diferença entre contrato administrativo e contrato de administração. Professor, existe essa diferença? Existe, galera, existe sim essa diferença entre contrato administrativo e contrato da administração. E eu vou trazer essa diferença aqui para vocês. Gente, quando eu falo em contrato administrativo, é aquele em que o Estado, no contrato administrativo, o Estado, ele atua no contrato administrativo em supremacia. Supremacia. Esse é o contrato administrativo. Já no contrato de administração é aquele em que as partes, contrato de administração, aquele que as partes atuam em o que, gente? Igualdade. No contrato da administração é aquele em que as partes atuam em igualdade. Então veja, o contrato administrativo, o Estado atua em supremacia. Então esse contrato administrativo, ele é regido, como o Estado atua em supremacia, ele é regido pelo direito público. Então, o contrato administrativo, ele é regido pelo direito público. E de forma supletiva, de forma subsidiária, ou seja, quando o direito público não der solução, eu aplico as normas de direito privado. De forma supletiva, de forma subsidiária. Então, contrato administrativo, ele é regido pelo direito público e de forma supletiva eu aplico as normas de direito privado. Já o contrato de administração, gente, em que as partes atuam em igualdade, ele é regido, vejam aqui a diferença, ele é regido pelo direito privado. No contrato da administração, ele é regido pelo direito privado. E de forma supletiva, aí sim, eu aplico normas de direito público. De forma supletiva, viu que trocou?
Trocou em relação ao contrato administrativo, contrato de administração. Então, esse contrato administrativo, o Estado atua em supremacia, às vezes você vai encontrar assim, é o chamado contrato típico, às vezes você vai ouvir essa expressão na prova. É um contrato típico. Por quê? Porque é típico do Estado atuar em supremacia. Enquanto no contrato da administração, você vai ouvir muito essa expressão, que ele é um contrato atípico. Ele é um contrato atípico. Por quê? Porque não é típico ao Estado que o Estado atue em igualdade. Gente, a gente precisa saber o seguinte, quais seriam os exemplos de contrato administrativo? Seria o contrato de obra, seria o contrato de serviço, seria o contrato de compra. Esse seria o contrato administrativo. Exemplos de contrato administrativo. Enquanto do outro lado, o contrato da administração, onde as partes atuam em igualdade, seria o contrato de locação, seria um contrato de seguro, seria o contrato de financiamento. Aqui eu tenho contratos da administração, aqui eu tenho contratos o quê, gente? Atípicos. Então vejam a diferença entre contrato administrativo e contrato da administração. No contrato administrativo é aquele em que o Estado atua em supremacia. Ele é regido pelo direito público, só de forma supletiva que eu vou aplicar o direito privado. Ele é denominado pela doutrina de contrato típico, porque é típico da administração atuar em supremacia. Obra, serviço e compra.